1º de maio de 1994, Itália. Ayrton Senna ia para a 7ª volta da corrida na pista italiana que marcaria para sempre o Brasil. Haveria ali uma curva entre o herói e seu público fiel. E aquela curva calaria o país verde-amarelo que amava Ayrton Senna da Silva. 30 anos depois, o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos é relembrado em minissérie especial que coloca em debate o que é fantasia e o que é realidade. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo, desde que você venha comigo e vai vir comigo até o final desse especial que eu estou com vontade de fazer desde o começo de 2024, mas eu tive que esperar porque a Netflix estava fazendo a sua maior série em produção, isso sem dúvida nenhuma, que era sobre Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele não é apenas um grande esportista, ele é uma das pessoas com... Gente, se o Brasil é o que é hoje, se hoje nós somos melhores e nos gostamos mais, é porque um dia existiu o Ayrton Senna. E eu não estou falando isso porque eu sempre disse isso no seguinte sentido. É engraçado como o Ayrton Senna mexeu muito com a minha vida, sempre. Não conheci, infelizmente, não tive prazer de conversar com ele, porque eu já estive com o Ayrton Senna. Assim, teve uma vez na Avenida Paulista, tava eu, meu irmão, o Ricardo, o Maurício, e o irmão do meu irmão também, um super amigo, Marcelo Ardito, e a gente estava na Avenida Paulista e acho que foi o Marcelo que viu o carro do lado, era o Ayrton Senna. Se eu não me engano, era uma Mercedes daquele tipo Santana Quantum, aquelas Mercedes que meio caravan, assim, que tem uma bundona atrás. E era 1988, ele tinha 88, 89, ele tinha sido campeão. E a gente fez um escândalo no meio da Avenida Paulista, num dos endereços mais famosos do Brasil. E os carros do lado viram, aí todo mundo saiu buzinando e ele acenando, sempre muito simpático, sempre muito afetuoso e afetivo com o que todos nós éramos do Brasil, fãs. Fãs de um homem que nos fez sermos melhores. Eu me lembro também uma outra vez que eu estava no aeroporto, estava fazendo o programa A Gente Que Faz, estava viajando, era muito equipamento, eles abriram outro guichê na VASP. E eu olho para o lado, quem está ali pegando uma passagem aérea, o Ayrton Senna e a Adriane Galisteu. Os dois, eu paralisei, óbvio, eu devo ter desmaiado 7 vezes, veio bombeiro, veio tudo, e os dois sorriram, muito simpáticos e foram embora, pena que não tinha celular para tirar foto. Em 1995, eu fui convidado para fazer, pela TV1, a produtora onde eu trabalhei no Gente Que Faz, eles fizeram o primeiro documentário sobre o Instituto Ayrton Senna, pelo primeiro ano do Instituto Ayrton Senna. E eu fui descobrindo o quanto que o Ayrton Senna, ele ajudava as pessoas sem ninguém saber. E eu visitei vários lugares, no Rio de Janeiro, fazia pesquisa de frente, e aquilo me tocou profundamente, porque era um homem que entendia o Brasil, que queria ser o Brasil e que não tinha vergonha de ser brasileiro, muito pelo contrário. E depois, anos depois, eu fiz o DVD quando existia ainda, de comemoração, aí eu acho que eram 5 anos de Instituto Ayrton Senna, e foi um grande trabalho. A Bel Rocha, uma amiga que entrevistou o Alan Proust, eu fazia mais a parte da produção executiva, e ela ficou um bonito trabalho, com grandes depoimentos, que é quando eu tive o privilégio de estar na mesma sala que Viviane Senna. Então, é uma pessoa, Ayrton Senna, que me fez, de alguma maneira, também. Porque nós vivíamos, gente, quem tem idade, tem história. E quando Ayrton Senna morre em 1994, nós não tínhamos nem o Plano Real ainda. O Plano Real, ele vem, acho que em julho de 1994. O Ayrton Senna morre dia 1º de maio de 1994. A novela Vale Tudo era recentíssima. A novela Vale Tudo não é à toa que ela foi o que foi, eu acho uma bobagem fazer remake, porque ela conseguiu registrar um momento histórico brasileiro, onde era complicadíssimo a gente respirar e querer ainda fazer tudo valer a pena. Inflação muito alta, dólar destruído, dinheiro que mudava de nome o tempo inteiro, a gente sem possibilidade de futuro, a gente com um passado recentíssimo da ditadura militar nos afrontando ainda, com um futuro incerto. E o Ayrton Senna, ele chegou
com o seu brilho, com o seu sorriso, às vezes muito fechado, com a sua cara de bom moço, mas ao mesmo tempo muito firme, muito enérgico, muito certo do seu talento e das suas convicções, de não abaixar a cabeça por ser brasileiro. Ele nos ensinou a enfrentarmos o fantasma de sermos nós mesmos. Beto, Pelé, Beto, tudo bem, o Pelé ele vem de uma coisa de equipe, de futebol, que já estava estabelecido que o Brasil era incrível. Brasil era o quê? Samba, futebol e Rio de Janeiro, era pelo que nós éramos conhecidos antes do Ayrton Senna. Inclusive, quando eu fiquei um período da minha vida em 92 na França, o Alain Prost, né? Nosso eterno arqui-inimigo, ele me fazia me sentir, quando falava assim, nós temos Ayrton Senna, tá pensando o quê? Um homem que usou a inteligência, um homem que sabia e não se desmerecia, um homem que brigava pelos seus e brigava por ele mesmo, inclusive num lugar onde ser ele era um problema, uma vez que ele era brasileiro, uma vez que ele era sul-americano. É lá do fundo do mundo, numa equipe, num esporte de extrema elite em todos os sentidos, financeiro, cultural dos países. Eu nunca tenho direito o que é a Fórmula 1. Eu, na verdade, só fui ver Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna e deixei de ver Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna. Ayrton Senna nos ensinou a nos vermos grandes e bondosos, porque ele era bom e ele era bondoso. Ele tinha uma coisa que nos enchia aquele domingo. Gente, primeiro domingo sem Ayrton Senna. Eu lembro do dia que ele morreu, eu estava gravando em Caruaru, no Pernambuco. Eu fui pegar comida para a equipe, era assistente de produção, fazendo programa A Gente que Faz. E eu me lembro que eu cheguei, porque eu tinha encomendado a comida, fui pegar e eu vi que estava um clima assim que aconteceu. Tinha acabado de ter um acidente, todo mundo estava olhando. E a gente ficou, eu me lembro de tentar ver uma televisãozinha de nada. E o teu coração, que fome? Vontade de comer? Nenhuma. E eu esperei até ele sair, daí deram um aviso, eu cheguei na equipe e falei, o Ayrton Senna morreu. Eu me lembro até hoje do silêncio que ficou, do desejo de todo mundo parar e as pessoas começaram a chorar. É porque o Ayrton Senna era da nossa família, o Ayrton Senna era o nosso domingo. Nosso sábado também, porque a gente começou a assistir até os treinos. A torcer por ele era muito gostoso, porque a gente torcia por aquele que queria ser o melhor. E ele foi o melhor. E até mesmo o tamanho dele é que foi um pouco o seu próprio inimigo em certos momentos, porque ele já... Assim, a eternidade dele é exatamente também porque morreu jovem e morreu da maneira que morreu. Muitas vezes, ser eterno é quando se corta a sua história no meio, né? Marilyn Monroe que o diga, Elis Regina, Cássia Eller, você tem a Amy Winehouse, você tem a juventude quando era ceifada, o Ayrton Senna tinha 34 anos, já era um homem cada vez mais bonito, mas cada vez melhor. Então a gente, sei lá o que ele seria hoje, mas com certeza ele seria bom demais no que ele era. Ele nasceu bom, ele nasceu bondoso, como eu digo. Ele nasceu em 1960. Eu nasci em 73, ele tem 13 anos a mais que eu. E no dia 21 de março, primeiro dia de Áries. Não é à toa, quem gosta de signo, o ariano é fogo, literalmente, né? O ariano é da guerra, o ariano é da batalha, o ariano não baixa a cabeça. E ele nunca baixou, até porque ele tinha com ele, o Ayrton Senna, muito o Deus, que seja o Deus da sua igreja e tal, mas que é o Deus que nos rege internamente. Ele conversava muito com esse Deus e esse Deus era o seu guia e esse Deus lhe acalentava. Ele nasce de uma família aqui em São Paulo muito com dinheiro. Não sei por que na série tentam dar um verniz de mais classe média. Todo mundo sabe que Ayrton Senna vem de uma família rica, de uma família fazia peças automotivas. Por isso até a história do carro, o carro fazia parte do dia a dia da vida deles. O pai ensina ele a dirigir logo cedo, tem uma história que seria, até eu li, essa daqui é de tudo, gente. Vou falar da série, do documentário, eu li uma outra biografia, mas esta daqui, para quem gosta de Ayrton Senna, esta é a melhor biografia, que é do Ernesto Rodrigues. É uma biografia... que não fica buscando a aprovação do outro, mas sim contar a história do homem, do ídolo, do herói, da pessoa
que batalhou e da pessoa que chorou. Ele aqui se humaniza bastante bem o Ayrton Senna. Eu indico para quem gosta, eu acho que essa é melhor do que a minissérie, melhor que o documentário e tal. Não que eles sejam ruins, mas pelo contrário, são muito bons. Mas aqui você tem eu acho que um retrato real dele. Então ele vem de uma família rica, da família Senna da Silva, não é uma família, até o Ayrton Senna existia ali, não é uma família da alta sociedade paulistana, muito pelo contrário, eles são da zona norte de São Paulo, que é uma região com muito... São Paulo não tem a região rica, todas as regiões têm regiões ricas, classe média e pobre, isso é da natureza da cidade, e tem bairros migratórios para onde as pessoas gostam de ir, então tem gente que quer morar um dia nos Jardins. Pode, mas é uma coisa super paulistana que tem, até na novela Rainha da Sucata mostra bem isso, que a gente não sai muito dos bairros que nascemos. Eu saí do meu, nasci na Aclimação e vim para Higienópolis, mas é natural que as pessoas ali fiquem. E a família do Ayrton Senna era uma família com dinheiro, abastada, da região norte de São Paulo. Eu quero dizer o seguinte, não eram das colunas sociais, eles não eram dos sobrenomes estrelados, dos quatrocentões paulistanos, mas eles eram uma família com grana. Tanto que por isso que ele vai fazer Fórmula 1. Antes da Fórmula 1, óbvio, ele criança já vai para o kart. O pai, inclusive, constrói o primeiro kart dele. Na série eu acho que se romantiza demais. Eu vou falar da série, eu até brinco assistindo o Quaru, eu falei, eu acho que quem devia ter feito essa série é a Disney, porque tentaram transformar o Ayrton Senna no principeso da Disney, né? No príncipezinho. Eu acho que ele é maior, eu acho que ele tinha seus problemas, eu acho que isso faltou bastante na série, essa humanização de fato do homem real. A gente gosta do ídolo, a gente ama o super-herói, mas a gente quer também saber que aquilo tudo é um homem como nós todos somos, um ser humano de fato. Mas ele cresce, ele vai para o kart logo cedo, ele tinha tara em direção, em carro, em velocidade, como a mãe dele diz, você não nasceu, você não andou, quando você chegou a hora você correu. Tem uma história de que ele teria pegado o carro com 6 anos de idade e a polícia achou ele. Tem essas histórias, podem ser lendas. Tem na minissérie falado isso, acho que no livro também tem. Mas isso daí passa, ok, mostra só a paixão que ele tinha por carro, por velocidade. Ele vai nessa toada do kart. Em 1978 ele já vai fazer um primeiro campeonato mundial lá em Portugal, que ele perde. E ali ele já entende o que é a política dentro desse universo do automobilismo em si. Ele perde, porque ali é o seguinte, gente, mas já tinha Emerson Fittipaldi, já tinha Wilson Fittipaldi, já tinha o Nelson Piquet, sim, gente, mas eles eram elite. Ninguém, assim, sinceramente, eu não sei nem, até hoje, eu não sei quem é Emerson, quem é o Wilson Fittipaldi. Eu sei que são Fittipaldis. Depois tiveram lá, teve, sei lá, filho de um, filho do outro, mas é filho, que realmente não andou, né? Aí teve o Nelson Piquet, que eu só fui descobrir que o Nelson Piquet existia nesse esporte quando eu comecei a ver Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna. Fiquei muito bravo com esse Nelson Piquet, das bobagens que ele falava sobre o Senna. E isso não tem nem no documentário e nem na minissérie. Eu acho que assim, apagar histórias é fazer a história ficar maior. A minissérie hoje, as coisas que mais se apontam são Adriana Galisteu e Nelson Piquet, que não são falados direito. Mas a história existe, e quem a viveu sabe, então se questiona, então não faz uma série falando que é real, então não é real, mas ok, eu vou chegar lá. Então, você tinha, mas era um... O Ayrton Senna, cara, quando ele ganhava, ele pegava a bandeira do Brasil e mostrava para o mundo. Ó, minha bandeira é essa, eu sou verde e amarelo, o capacete dele era amarelo. Ele era brasileiro, morava, tinha apartamento em Mônaco, depois em Londres, tá ok, mas ele vinha, todo o tempo que ele podia, ele estava no Brasil. Ou na casa dos pais, lá na Serra da Cantareira, acho que depois ele deve ter tido algum apartamento aqui mais pela região central de São Paulo, mas com certeza na sua casa de Angra dos Reis, que é dos pais. Ele era realmente extremamente familiar, ele tinha esse apelo pelos irmãos, pelo pai, pela mãe, pelos sobrinhos, ele adorava, porque ele queria ser pai. É uma forma de ele se estender, já se testar. Não conseguiu ser, são sonhos que ele não viveu, uma pena. Mas ele vinha desse universo e ele queria mostrar para o mundo o prazer de ser o que ele era, de ser brasileiro. É isso que ele contagia a gente. É isso que até hoje, quando você vê uma cena do Senna, você chora. Você chora da saudade, você chora da emoção que você sentiu naquele dia e você chora de olhar e falar assim, eu acho que a gente não está tendo mais isso, meu Senhor Jesus do Pai. Posso falar? Quem é que trouxe de volta um pouco isso? A Rebeca.
nas Olimpíadas. Eu senti de novo essa essência brasileira muito daquele período com a Rebeca, que nós tivemos naquele começo dos anos 1990, fortemente a seleção brasileira de vôlei nas Olimpíadas de 92 na Espanha e o Ayrton Senna. Porque eram pessoas que não vinham de esportes já estabelecidos como futebol, eles precisavam se fortalecer e ser. E o Ayrton Senna, diferente do passado do Brasil na Fórmula 1, aos meus olhos, posso estar completamente errado, ele não se europeutizou, ele não voltou americanizado, como já cantaram para Carmen Miranda. Ele não voltou nunca com sotaque falando português. Muito pelo contrário, ele tinha sotaque falando inglês. O português dele era normal. Porque ele era brasileiro, ele nos dava isso, ele nos dava essa coisa. E ele vai, então, lá em 1978, faz o kart, ganha e não ganha, já tiram esse título dele, e ele consegue fazer a Fórmula Ford na Inglaterra, a muito custo dele mesmo, porque ele precisava bancar, o pai, apesar de grana, não falou, meu filho, também vou ficar te bancando em libra. Na década de 80... Vamos lembrar que na década de 80, sei lá o que a gente ganhava, era cruzeiro Real, cruzado, gente, a gente teve Sarney, a gente teve Fernando Collor de Mello, Jesus, e fora todos os presidentes da ditadura que destruíram a economia do Brasil. Então, assim, você tinha uma década muito, muito destroçada financeiramente. Então, eu entendo que o pai também, por mais dinheiro que tivesse, ele tinha uma família para sustentar, uma fábrica para manter, num país que era muito doido financeiramente. Então, Ayrton Senna, ele consegue um apoio familiar para ele ficar um ano lá na Inglaterra, em 1980, que seja, 78 é a primeira vez, tal, sei lá, 79, 80 que ele vai para lá. Ele até casa, ele casa com uma moça que tem muito... Eu tinha visto só na biografia dele aqui. No documentário eu não tinha visto, eu falei, será que eu tô louco? Ele casou com uma mulher, acho que é Lilian o nome dela, e ele aparece isso na minissérie, eu achei super importante, porque ele foi casado com talvez a maior namorada dele em tempos, porque era uma menina que ele conheceu criança, adolescente foi virando namoradinha, e ele casa para ir para a Inglaterra com ela. Só que lá na Inglaterra, na solidão dos dois, ela não aguentou, ela não queria mais ficar lá, e a promessa era de ficar somente um ano. Só que, cara, o cara está fazendo a carreira dele, não, pelo amor de Deus. Ah, mas é a mulher, então ela não casa. Ah, mas eram outros tempos, então casou. E se separou. Porque não durou, não vai durar, deve ter durado 1, 2 anos. Ele se divorcia dessa primeira, da única esposa que ele teve de fato. E eu achei legal ela ser retratada na minissérie, porque essa mulher é sempre esquecida. E ela comeu ali, ela fez o arroz com feijão para ele todo dia, para ele ser depois o que ele vai ser. Então eles se separam, ele continua, depois da Fórmula Ford, eu acho que vai para a Fórmula 3, aquelas fórmulas que eu não sei para que tanta fórmula. Até que ele vai sendo visto, e ele cai finalmente para ir para a Fórmula 1. Só que aquele caminho natural que todo mundo deveria fazer, que é primeiro ser piloto de teste, depois o segundo piloto, desculpa, não é uma questão de salto alto. Mas o Ayrton Senna já era o Ayrton Senna. Você não vai fazer de rei, barão. Não vai, você não vai fazer. Você não vai falar para o Picasso que ele tem que primeiro fazer, sei lá, porta-retrato. Não vai. Quem é rei no que se é, você não fica à sombra de ninguém. E o Ayrton Senna não ia ficar. Ele é retratado, às vezes, meio arrogantão por conta disso. Porque ele, muito jovem, já era muito bom e ele tinha consciência e ciência disso. O Ayrton Senna é descrito muito nessa biografia o quanto que ele tinha... Qual é a grande diferença do Ayrton Senna como piloto? E eu não entendo nada disso, eu gostava de torcer por ele, adorava que ele ficava passando na frente dos outros, falava, a gente ganhou. Agora, como ele fazia, o livro me explicou, ele tinha autoconhecimento técnico da coisa, de mecânica. Ele era um engenheiro mecânico sem diploma. Ele sabia, ele se tornava, como ele fala, e todo mundo fala, ele se tornava um só quando ele entrava no carro. Tanto que você vai ver muitas vezes na minissérie, que é uma cena de ele aperta, ele pedia para apertar o cinto de segurança, de uma tal maneira que ele grudasse com o carro e o carro grudasse no chão e o chão se tornasse tudo um só. Ele virava a pista, ele virava o túnel, ele virava absolutamente tudo. E a concentração, o prazer, ele gostava do que ele fazia.
Então ele vai para a Fórmula 1, primeiro ele ia, tem aquela coisa assim, a Lotus queria levar ele, um cara, mas ele fala, mas ele não é inglês, já vem com aquela coisa, esse sul-americano aí, vai comer um mamão, saia daqui, sul-americano, né? A gente passa por isso, ainda hoje, imagina naquela época. E ele vai para uma equipe menor, e ele vai ter o grande strike da vida dele lá em 87, que ele vai porque ele vira campeão em 88 pela Lotus, então acho que foi 87. Que ele tem a primeira vitória sem ser a vitória, que claro, tiraram dele, em Mônaco. Ele era o rei de Mônaco. E todo mundo sabia disso. O Ayrton Senna era o rei de Mônaco, o rei do Japão. Os japoneses amam até hoje o Ayrton Senna, acho que tanto quanto os brasileiros. Tanto quanto. É uma coisa, assim, o Ayrton Senna é até hoje, eu acho que um dos maiores ídolos do Japão, e que bom, eles sabem reconhecer o que é bom. Como para mim o Ayrton Senna é o maior ídolo brasileiro. O Ayrton Senna não se jogava no chão e ficava dando cambalhota, ai, né? Ele não vinha com a penitência, com dó. Ai, fica com dó de mim, me ama porque eu caí. Ele não tem isso, o Ayrton Senna era bom. E bom ele será. E acabou. Ai. Ele treina para ser o melhor, ele não vai se jogar no chão para conseguir uma comoçãozinha de outros ídolos brasileiros, que eu não entendo isso, né? Quem teve Ayrton Senna na sua adolescência não vai aceitar alguns nomes que eu vejo hoje em dia como ídolo. Ídolo para mim é um cara que levanta cedo e trabalha. Desculpa, não é cara que ganha e põe anel, põe diamante desse tamanho na orelha. Não, isso pra mim, eu gosto de gente que trabalha, que é bom e acabou. Então o Ayrton Senna é meu ídolo e acabou. Não fale de Ayrton Senna pra mim. Ai. Bom, aí o Ayrton Senna, então, vai em 1987, ele ganha essa primeira e já tem a sua primeira puxada de tapete, porque vai existir nessa história, nós temos um herói. Eu não gosto de histórias muito cartesianas, como se fosse tão simples, ele é bom, o outro é mau. Mas nessa nossa historinha, o Ayrton Senna é aquele homem, é a trajetória do herói pura, porque ele tem o desejo de ser, e até porque ele é. Então ele tem uma trajetória grande, e vai ter, lógico, no meio dessa trajetória, o Odete Roitman para chamar de seu, né? Tem lá um brasileirinho numa equipezinha pequena, ai que legal, a gente brinca de inclusivo, mas não vem mexer no que é meu. Isso é o pensamento, principalmente, dos líderes de tudo. O Ayrton Senna falava, Fórmula 1 é política e dinheiro, não é só talento. E nesse primeiro campeonato ali, nessa primeira corrida que ele ganha, lá em Mônaco, que tem um monte de coisa, um tal de Jean-Marie Balestre, sabe que ódio desse menino? Esse senhor, que é a cara eu vou chamar ele de Odete Roitman a partir de agora, tá? O Balestre. Porque ele é Odete Roitman, é francês, além de tudo, só fala em francês. Então ele fica naquela irritação do eu sou francês, não sei das quantas, eu sou brasileiro. Aí o que acontece? Ele percebe que o Ayrton Senna é o Ayrton Senna. Só que você tem uma coisinha chamada Alain Prost ali, né? O Alain Prost, que é o Senna da França. O presidente da Liga, presidente da associação da Fórmula 1, que é esse Jean-Marie Balestre lá, e que é nosso Odete Roitman aqui, ele é francês, então ele quer o quê? Quer que o Alain Prost seja incrível. Ele consegue, nessa prova, fazer o Ayrton Senna perder. Apesar de ele ter chegado em primeiro, ele chegou em segundo. Porque nada como puxar o regulamento nessa hora, né? Falar, então, sabe o que é? Mas meu carro passou na frente. Não, mas então no regulamento, assim, se ele é francês, ele é o primeiro, tá? Então, beijo brasileiro, cala a boca. Então, ele perde, mas ele ganha. E aquilo faz um alvoroço, porque o Ayrton Senna chegou onde ele chegou naquele momento, com chuva, que ele se mostrou já altissimamente técnico com chuva, todo mundo torcia para chover. Ai, meu Deus do céu, quando era São Paulo, como a gente torcia para cair aquelas tempestades, porque o Ayrton Senna era Deus, além de tudo, da chuva, que era um risco. O Ayrton Senna tem uma coisa que o Alain Prost colocava muitas vezes, ele tem a sua razão, que o Ayrton Senna ele queria ganhar e acabou, então para isso ele vai ao limite. É um esporte de alto risco. Quando você faz isso, você coloca não só você, mas outras pessoas em risco. E você faz, inclusive, com que outras pessoas venham no seu exemplo. É discutível. Mas o Ayrton Senna, jovem, bom, incrível, estava lá querendo. O Alain Prost meio assim, pô, agora que eu estou indo bem, você vem... Não, fica na tua, garoto, não enche meu saco, não, fica aí atrás.
No ano seguinte ele vai para Lotus, em 88 ele ganha, ele vai ganhar o primeiro campeonato dele ali, ele já vai explodir, muito novo. Ele é, pelo que eu entendi, é o cara que mais ganhou corridas, mais ganhou pole positions, mais fez melhores tempos. Ele é o nosso incrível. Só que novo, né? Então você tem um pouco a arrogância da juventude a seu favor. E ele vai nesse crescente, o Ayrton Senna ganhando. Até que em 89, e aí ele vai ter dois grandes inimigos para chamar, para serem dele. Primeiro, o presidente, que é o Odette Reutemann. Homem intragável, morreu em 2008. Fica com Deus. O segundo é Alain Prost, que vai virar aquilo que é importante para um grande competidor, para um grande talento, um bom competidor. O Alain Prost fazia do Ayrton Senna um piloto melhor, e o Ayrton Senna forçava o Alain Prost a ser melhor. Hoje você analisa isso, hoje eles falam disso e tal. Na hora não, você está irritado, né? Que o cara está jogando carro em cima de você joga o carro em cima do cara, você fica com ódio, mas ali um ficava melhor porque os dois eram bons. E ter um bom oponente te faz ser melhor. Quando você não tem um bom oponente, você navega em águas mais tranquilas. Não te obriga a ser melhor. No caso ali, o Alain Prost faz isso pelo Senna e o Senna pelo Alain Prost. Eles vão nessa toada. Em 89 vão ter alguns problemas, alguns perrengues. O Ayrton Senna vai ser suspenso, ele chega a pensar em parar de correr, porque ele já tinha conseguido o que ele queria, que era ser campeão, já era o Ayrton Senna. Mas ele não vai aguentar. Em 89 ele vai voltar para as pistas. 89 não, 90, porque em 89 ele vai ser suspenso por 6 meses. E para ele voltar para as pistas em 90, ele tem que pedir desculpas. Coisa que ele não faz, mas o Odette Reutemann disse que fez. Eu vou ter que entrar aqui em setores que assim... Sim, ele namorou a Xuxa em 1988. Mas, gente, tudo bem. Eu sei, eu lembro do alvoroço que foi... que a Xuxa, era assim, os dois, a rainha do baixinho, o rei do mundo, juntos, tal, blá, 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 blá. Mas foi um namoro, acho que de 1 ano, não foi, se foi 2 anos. Um namoro é aquela coisa que não se encontra, porque são duas pessoas extremamente trabalhadeiras, porque trabalham muito no que fazem, com uma agenda muito complexa. A Xuxa tem até um comentário aqui já sobre a história das Paquitas e da Xuxa, tinha um problema sério, que era a Marlene Matos, que era o seu cão de guarda, e ela não conseguia ser livre e liberta como ela gostaria de ser para encontrar com a Ayrton Senna mais vezes. Vamos lembrar que um piloto de Fórmula 1 ele fica pelos continentes, né, do mundo, viajando. Tem corrida todo mês, se eu não me engano. Acho que é assim, né? Faz tanto tempo. Gente, desde 94 nunca mais eu liguei. Eu não quis ver a corrida seguinte. Até hoje eu não vejo. Até porque eu acho que não veio ninguém mais que me interessasse para assistir, né? Eu vou assistir Fórmula 1 para quê? Não quero, não vou ver, tchau. Então aí, a Xuxa namorou com ele. Tal, que bom. Então já passamos essa parte. Pronto, Xuxa foi e eles namoraram. Se separaram e o Ayrton Senna continuou existindo. Existe uma coisa muito séria que na minissérie não se fala, que existiam apontamentos do outro corredor lá que, você é gay, isso, aquilo. Gente, eu acho que, assim, meu gaydar diz que não. Eu acho que o Ayrton Senna não era gay, não. E qual o problema se ele fosse, né? Acho que nenhum. Você apontar uma pessoa chamando ela de homossexual porque isso vai diminuir a sua qualidade é de um afrontamento absurdo. De um horror absurdo. Por isso que eu tenho horror a certos corredores. Que eu, assim, vai. E daí filho também não deu certo. Então essas coisas, né? Como é que chama hoje? Napo Baby, sei lá. Então nem gosto de citar, né? Porque realmente teve, mas isso não é falado na minissérie e nem na série. Não é falado, por exemplo, que a Ayrton Senna teve uma paralisia facial, foi muito impressionante para a época. Eu acho que por estresse e tudo mais, que a boca ficou torta. Eu fico imaginando quanto que aquele homem, ele trabalhou a vida para voltar de uma paralisia facial e continuar correndo, para você ver o nível de estresse onde ele era levado, inclusive pelo entorno ali dentro da Fórmula 1, porque ele no carro ele era muito bom e ele tinha que se manter muito firme quando ele saía do carro, porque ele tinha um grupo de pessoas que não queriam que ele fosse o que ele era, porque ele era bom demais. O que é agora esse brazuca está chegando? Aos olhos dos estrangeiros e aos olhos dos patrícios nossos ali, o que esse cara pensa que ele é? Está chegando aqui para quê? O rei da história que o senhor não é rei. O rei é ele, o rei é o Ayrton Senna. Tanto que antes do Ayrton Senna, eu não via. Eu era muito novinho, eu sei. Mas eu não via e não queria ver. Eu sou Ayrton Senna. Não quero saber do passado, não quero saber daquele homem.
fica lá. Aí o que acontece? O Ayrton Senna, ele vai nessa toada, ele ganha, em 89 ele é suspenso, ele volta em 90, ele ganha em 90, ele ganha em 91. Ele vai sair da Lotus, vai para a McLaren, onde ele vai correr junto com o Alain Prost, e vai ser aquela coisa doida dos dois carros vermelhos que deveriam ser irmãos e acabam mais Caim e Abel impossível ali, maravilhoso, porque você tinha esse frenesi. E o Ayrton Senna consegue, inclusive, deixar a Fórmula 1 pop. O Ayrton Senna onde ele ia, e uma multidão atrás. Fórmula 1 não é pop, mas hoje em dia, não é um esporte pop. Né? Que você vai lá e grita e chora e vê a pessoa, se joga, sabe o nome e tal. Não, é Fórmula 1, sei lá. Hoje eu não sei nem onde passa. Então é uma coisa assim, não sei nem se passa ainda. É claro que eu sei que passa. Óbvio que eu sei. Passa. É a Índia também, não sei. Mas o Ayrton Senna, ele popularizou, por isso que eu falo pop, ele permitiu que a Fórmula 1 se tornasse uma torcida nacional e internacional. Ele conseguiu fazer que as massas, que pessoas como eu, que não têm interesse nenhum por carro, fossem assistir. Então ele contagia, e isso é bom para a Fórmula 1. Nunca se ganhou tanto dinheiro no Brasil com a Fórmula 1 como por causa do Ayrton Senna. Eu tenho certeza que devem ter dados que mostram que a morte do Ayrton Senna derrubou, inclusive, financeiramente a Fórmula 1. Eu tenho certeza absoluta. Revista que parou de vender capas, tudo. Acho que impactou, a morte do Ayrton Senna impacta todo um mercado, inclusive, de business, que ele tinha alavancado, que ele tinha conseguido fazer subir para o mundo. Ele vai, sai da McLaren, daí o Alain Prost sai da McLaren e vai ele primeiro para Williams. Aí ele fala que só vai para Williams se o Senna não for. E a Williams, parece, pelo que eu estava entendendo no documentário, ela chegou com tecnologia muito nova. Era uma tecnologia muito forte, que era Williams Renault. E aí eles tinham uma coisa de GPS, sei lá, GPS não é, sei lá, uma injeção eletrônica, sei lá o que eles estavam levando naquele momento, que deixava o carro mais forte. E essa tecnologia não tinha na McLaren, e o Ayrton Senna queria ter o melhor carro, ele era o melhor piloto. Quando o Ayrton Senna finalmente consegue ir para Williams em 94, infelizmente. Ai, Senhor. Tanta coisa foi aparecendo. O Ayrton Senna, ele teve um acidente sério no México anos antes, ele podia ter parado. Mas daí vai chegar em 94 ele vai para Williams. E o que acontece? Muda aquele Odetto Reutemann, que encheu o saco do Ayrton Senna. Esse Odetto Reutemann sai, graças ao Senhor. Só que entra outro Odetto Reutemann, né? E eles mudam lá o regulamento que proíbem algumas tecnologias dos carros de Fórmula 1 para voltarem a serem mais, sei lá, mais roots, mais raiz. Não sei para quê. E o Ayrton Senna até aponta, ele fala, é absurdo, porque tem outras escuderias aí usando ainda essas coisas, vocês não estão checando. E a Williams tira essa grande tecnologia. Ele chega, aquele grande carro que inclusive o Alain Prost ganha no ano anterior como campeão, quando chega a vez do Ayrton Senna e o Alain Prost vai para a Ferrari, ou o Alain Prost já se aposentou aí, vai ter um momento aí, mas em 94 o carro que seria o melhor deixa de ser o melhor, porque eles estão se adaptando. Tudo que eu podia pôr eu tive que tirar. E o Ayrton Senna, ele estava mais carrancudo, ele estava mais chateado, ele estava mais preocupado, ele já estava com 34 anos. Tinha 3 sonhos, ele tinha sonhos, né? Um sonho, por exemplo, que Adriano Galisteu sempre fala, que o sonho dele era ter conhecido a Disney. Esse cara não conheceu a Disney. A Disney em Orlando, Disney World, ou a Disneylândia. Não conheceu o Ayrton Senna, só queria conhecer a Disney, nunca foi. Tanto que a Galisteu vai no dia, sei lá, semana seguinte da morte dele, ou mês seguinte, ou ano seguinte, ela vai, em homenagem a ele, ela vai à Disney, por ele. E achei bonito, ela falou que foi vários anos assim também. Em homenagem a ele. E também ele queria ter filhos, não teve. Teve uma moça que apareceu um momento falando que era mãe de um filho dele, mas não procurei, não diz mais nada sobre o assunto. Se for filho do Ayrton Senna, gente, pelo amor de Deus, né? Bonito. Um legado que ele deixou. E o Ayrton Senna já estava mais se preocupando em ajudar o próximo. Ele já ajudava, ele sempre ajudou, pelo que eu entendi, mas ele ajudava, assim, chegava uma pessoa e falava, meu filho precisa de uma operação, ele pagava a operação. Ele era mais pontual, ele começou a querer organizar melhor uma forma de ajudar mais pessoas pela educação.
Porque ele achava que o Brasil tinha todo o tamanho necessário. E é muito interessante, quando eu fiz esse projeto do Instituto Ayrton Senna em 95, que foi o primeiro ano de morte do Ayrton Senna, eu descobri que ele fazia isso e ele não queria que isso fosse uma bandeira com ele. Ele não queria se utilizar da bondade dele para parecer ser bom, entendeu que coisa bonita? Ele ajudava o outro e não permitia que aquilo se tornasse uma vitrine. Depois da morte dele, se torna o Instituto Ayrton Senna. E aí precisa, inclusive, por isso, para conseguir angariar mais fundos e ajudar mais pessoas. Mas ele fazia, e ele não... Mas que é muito... Eu acho bonito quando as pessoas pegam e vão com o celular e falam, olha, gente, eu estou doando 12 mil... cestas básicas. Olha como eu sou bom, estou doando 12 mil cestas básicas. Você faça isso no seu íntimo, né? Se é isso que você quer de verdade. E ele não se permitia capitalizar sobre isso. Isso é muito legal. Isso é muito bonito. E a gente está falando de tecnologia, tecnologia. Estamos aqui com a Insider, que é tecnologia pura. Olha que bonito, eu adoro essa tech t-shirt aqui, que ajuda a gente, principalmente nessas ondas de calor que estão tendo em São Paulo, a gente ter esse meio que um ar-condicionado te mantendo em paz, né? Então, olha, se você usar Beto15, você ganha 15% de desconto, aproveita, porque se você perder a Black Friday, não seja louco de perder agora esse movimento que ainda estamos aí com grandes descontos para você aproveitar. E já aproveita, já compra, faz seus presentes de Natal e vamos combinar? Primeiro presente de Natal tem que ser para você mesmo, tá? Se presenteie. Isso é um grande presente para você. De verdade, eu gosto muito mesmo. Tem coisas incríveis. Este ano, 2024, eles inventaram maravilhosamente coleções de polo, camisas. Eles estão aumentando aquele guarda-roupa para a gente poder ter mais coisas. Tem essas tech t-shirts que são as básicas, que vai com tudo em todo o tempo, com manga longa, com manga curta. Tem até a regata, tem underwear, tem tudo. Dá uma olhada, porque se você ainda aproveitar os kits que tem dentro da loja, do insiderstore.com.br, e tem aqui o link também para você ir direto, você ainda pode chegar até 40% de desconto. Descontão bom, hein? Descontão bom. Então, e aí a gente, então vai lá, tá? É Beto15. Estou te esperando ali. Então, dentro de toda essa parte dos carros com a tecnologia que ele estava tendo, a ausência da tecnologia vai fazer com que os carros fiquem ainda mais brutos e mais perigosos. O Ayrton Senna, já ali em 94, ele já estava naquela toada, ele já estava olhando, você pega as imagens dele, você percebe que é como se ele antevisse. Até uma coisa que é importante, que o Proust fala que o Ayrton Senna se colocava em risco demais, porque ele acreditava em Deus. E o Ayrton Senna fala, até uma coisa, eu até anotei aqui, eu vou até pegar exatamente o que ele fala, que eu achei interessante. Ele diz o seguinte, que o fato de ele acreditar em Deus não transforma ele em imune. Ele tinha a ciência da fé, mas ele tinha a ciência da finitude. Ele não era uma pessoa deslumbrada que, Deus vai me puxar e me levar para o ar. Até porque os milagres, eu acho que eles vêm em sinais. E a gente tem que olhar os sinais. A gente precisa olhar os sinais. Nós vamos chegar ali, o Ayrton Senna já estava com a Adriane Galisteu, que eu vi, inclusive, uma entrevista de um jornalista no Flow News, que acho que é com Tramontina. Não consegui achar de novo para pegar o nome desse jornalista, peço desculpas, mas é um homem que conheceu bastante bem. Ele fala que o Ayrton Senna estava muito feliz com a Adriane Galisteu. Eu conversei com pessoas que conheceram e estiveram com o Ayrton Senna, inclusive, uma semana antes, em Paris, naquele jogo que dá o pontapé inicial, que diz que o Ayrton Senna era tara. Essa frase que essa pessoa usou, conhecia o Ayrton Senna, esteve em todos ali, falou, ele era tarado na Adriane. Então, eu me incomodo um pouco, por que ela é tão ofuscada? Tudo bem, a família pode não gostar, problema da família, mas é da biografia do cara, e todo mundo sabe disso, né? Porque ela escreveu o livro depois, tá bom, escreveu o livro com as razões dela, mas isso, de novo, não invalida o fato de ele gostar dela. E quem tinha gostado da Adriane Galisteu era o Ayrton Senna, não eu, nem você. Aliás, eu estive uma vez com a Adriane Galisteu, num jantar, acho que se ela assistir esse vídeo ela nem vai lembrar, foi lá no Rio de Janeiro, que a gente tem uma grande amiga em comum, e eu gostei da Adriane Galisteu, sabe por quê? Porque ela é muito educada, extremamente educada. E eu valorizo gente educada.
Valoriza de verdade. E ela foi extremamente bem educada. Mas muito educada. A educação, para mim, me ganha na mesma hora. Então, não me importa se ela tem... Ganhou. Então, eu achei ela muito bem educada. E eu conheci ela quando ela estava no Super Master, lá ali, umas TVs abertas aí. Então, assim, eu acho ela muito educada. Então, eu acho que, assim, tirar ela da biografia... Mas o Ayrton Senna, então, naquele momento ele já estava. Inclusive, tem uma história boa aqui na biografia. Quando o Ayrton Senna compra a casa lá de Estoril dele, em Portugal, eu acho que ele tinha um cara que teria comprado. Porque essas grandes celebridades não compram elas, né, a casa. Ela manda alguém comprar, porque se você descobrir que caiu, fica comigo. Não cai não, fica aqui. Fica bonitinho. Ops, menino. Essas grandes celebridades não compram uma casa. Eles mandam alguém comprar, porque se ela chegar, você vai aumentar o preço. E o Ayrton Senna, ele chega na casa, ele compra essa casa, parece que é muito bonita e tal. Ele desce de helicóptero, chega e fala pro dono que estava com a chave na mão. Oi, desculpa não ter vindo antes, eu sou Ayrton Senna, eu sou, sabe que é, como eu sou o Ayrton, e o cara fica assim, ó. Então eu que sou dono da casa, o cara fala assim, quem é você? Eu sabia que era o Ayrton Senna, tá aqui a chave, tchau. Pra quê? Descer com o helicóptero, fazer toda essa cena, menino? Então é divertidinho, tem essas histórias boas assim da vida do dia a dia. E a Adriana Galisteu estava em Portugal, inclusive, lá quando a gente vai chegar em Imola, na Itália, nesse dia fatídico, nessa semana fatídica aí de final de abril, começo de maio de 1994. O Ayrton Senna já era um tricampeão, já era um homem, ele já tinha trazido a Audi para o Brasil, já tinha criado a Senna Imports, que traz o Audi para o Brasil. Quem traz a Audi para o Brasil é o Ayrton Senna. Depois a Audi, quando vem, ela recompra os direitos da importação do Ayrton Senna e aí vai abrindo suas concessionárias. A primeira é a Caraigá, aqui no Morumbi de São Paulo. Tem até uma foto do Ayrton Senna com os donos. E aí ele também já era um homem de negócios. O Ayrton Senna, ele já era uma grande marca. A corrida, para ele, continuava sendo prazerosa, só que ele já devia estar internamente. Por quê? O Ayrton Senna, ele queria ter uma família, o sonho dele era, por exemplo, ser pai. O ponto da Xuxa lá, que assim, as agendas não batem, isso aquilo, ele queria uma companheira que estivesse à disposição dele. E a Adriana Galisteu topou estar à disposição dele. Ela tem a minha idade, então eu devia ter 21, 24, em 1994 eu tinha 22 anos, ela também tinha 22 anos, uma moça muito jovem. E o Ayrton Senna, 13 anos mais velho, né? Ele tinha 34. É isso? Então 21, 22. E aí ele queria ter, então eu acredito que ele devia, porque se ele gostava de estar em Angra dos Reis, na casa dos pais, ele gostava de estar com os sobrinhos, ele gostava de estar entre os seus, ele gostava de estar, mas ao mesmo tempo ele gostava do carro, da velocidade, da sua própria potência como humano ligado a uma máquina. Mas eu acho que ele já devia estar. E aí vão acontecer o que eu chamo... Deus não vai mandar um negócio, você tem que ver os sinais. O milagre vem em sinais. Nessa toada, o Alain Prost já está aposentado, já virou comentarista de Fórmula 1. Estavam tendo uns desarranjos ali internos nas relações entre pilotos e a própria federação. O Ayrton Senna queria fazer uma associação de pilotos para eles poderem, unidos, terem mais força na hora de discutir mais segurança, isso, aquilo. Tinham tido um acidente anterior que tinha ficado bem pesada a situação. Estavam tendo acidentes. E ali em Imola, na Itália, iam acontecer 3 catástrofes que mostravam o que viria naquele 1º de maio. Se eu não me engano, dia 29 de abril, num dos treinos, o Rubinho Barrichello, que estava começando, ele dá uma catastrofada do carro que todo mundo achava que ele tinha morrido. Mas graças a Deus, ele saiu machucado, mas ele saiu com vida. Dia 29 de abril. Dia 30 de abril, tem e isso já deixa, as pessoas já ficam mais... Está acontecendo aquela mudança de tecnologia de carros, os carros estão ficando mais vulneráveis, os pilotos mais em risco. O Ayrton Senna apontava muito para isso.
O presidente, o novo Oded Reutemann lá, o presidente da federação, vira e fala, o regulamento é esse, agora se querer correr é uma opção do piloto. E não é assim, você tem contrato, você tem marcas, tem dinheiro, gente, é um trabalho. Vai fazer o quê? E aí, então, no dia 29, o Rubinho Barrichello tem esse acidente. No dia 30, tem uma morte, a primeira morte daquele circuito. Um moço muito jovem, nem sabia que era uma escuderia chamada MTV, era da MTV na época que era uma marca e tal. E ele morre num acidente terrível, e o Ayrton Senna vê isso. Ele vê pela televisão. Tem no documentário chamado Senna. O documentário, que é de 2010, que é do mesmo diretor do que fez da Amy Winehouse, muito bom o documentário, você vê a hora que você vê o Ayrton Senna vendo o acidente do Rubinho Barrichello e você vê o Ayrton Senna vendo a morte do outro piloto. Ele saca que o piloto morreu na hora que ele olha a cena e fala, meu Deus, ele morreu. E você vê a angústia dele. E ele tenta cancelar a corrida. Ele quer cancelar a corrida. Ele não teve muitos apoios de outros pilotos, mas ele quer cancelar a corrida. E esse moço morreu. Gente, o cara morreu. Como é que você vai fazer uma corrida? E o Ayrton Senna tinha até uma coisa que aparece na minissérie, que ele teria até pegado a bandeira desse cara, eu não lembro que país que ele é, que se ele ganha, que ele queria ganhar aquela corrida, para pela primeira vez ele não subir com a bandeira do Brasil, mas subir com a bandeira do piloto que morreu, em homenagem a ele. Porque ele sacou que a corrida existiria. Ele fica com muita dúvida se ele vai correr, ele conversa com a mãe, ele conversa com o pai, conversa com a irmã. A Adriana Galisteu parece que pede muito para ele não correr. E ele, naquela noite, ele pega a Bíblia, conversa com Deus e sai lá uma mensagem para ele. Agora eu não lembro direito 100% da mensagem, mas é algo que, se você for interpretar, a frase está falando da eternidade. É quase dizendo que... É quase dentro. E aí, ele encara aquela mensagem como que ele deve correr. A corrida vai começar dia 1º de maio de 1994. A corrida começa. Ela começa e já tem uma catastrofada. Já batem carros e tudo mais. 3. Rubinho Barrichello quase morre, dia 29. Um piloto morre no dia 30. E começa a corrida e já começa o acidente. Aí então o Senna está na frente. Eu acho que é o Schumacher que está atrás dele. E ele vai dar a primeira, vai dar a segunda, vai dar a terceira, a quarta, a quinta, sexta, ele não vai dar a 7ª volta. E ai meu Deus do céu, que vontade, meu Senhor Jesus, de voltar ao passado e falar assim, moço, não faz isso. E ele bate, eu me lembro que quando eu cheguei, eu vi na televisão, já tinha batido, e depois eu fiquei vendo, ele tem uma coisa muito triste, o Ayrton Senna, que ele dá uma mexidinha na cabeça. Se você olhar, quando ele bate, ele dá uma mexidinha na cabeça. No documentário se mostra o seguinte, o Ayrton Senna não tinha um osso quebrado, ele não tinha hematoma. Tinha muito nas mãos, porque ele punha umas fitas, né? E parece que o cockpit da Williams ele era muito pitch-checks, e ele ficava raspando a mão no cockpit com a direção. Então ele estava em carne viva aqui até. E o médico, tem um médico que é um amigo, já virou um amigo, é o médico da Fórmula 1, e ele já virou amigo do Ayrton Senna. Inclusive no acidente que o Ayrton Senna teve antes, que acho que se não me engano foi no México, ele cuida do Ayrton Senna, ele sai com um corte feio na cabeça, mas sai bem e tal. E até esse médico brinca com ele antes, vamos se aposentar aí e pescar. Tá vendo? Talvez seja o 4º milagre, porque ele não quer ir pescar. Não quer ir pescar. Quando se fala muito de aposentadoria, ele fala para as pessoas, mas eu não vou me aposentar. Uma hora a gente precisa se aquietar. Né? Desde que você queira se aquietar. Tá? Aí o Ayrton Senna bate o carro forte. E é terrível como o Ayrton Senna morreu pelo acaso. Porque apesar da batida ser destruidora, e foi, o Ayrton Senna estava inteiro. Ele não morre pela batida, ele morre por uma peça mecânica que voa na cabeça dele. Se o Ayrton Senna tivesse feito isso, ou se na hora que bate faz aquela coisa e passa, teria passado. Só que vem nele.
O médico mesmo fala nesse documentário que na hora que ele viu, ele já sabia que o Ayrton Senna tinha morrido, não tinha o que fazer. Não teria forma. E ele não tinha um corte, um hematoma, um machucado. O Ayrton Senna morre, quem mata o Ayrton Senna é o acaso. E naquele momento, o Brasil estava, a gente tinha tido a primeira eleição direta, com voto, que quem ganha é horrivelmente, aquele presidente foi pior ainda, conseguiu ser pior que o Sarney, o Collor, com aqueles planos horrorosos de que 25, sortearam papelzinho, eu conto essa história, sortearam papelzinho para ver quanto que iam deixar na conta. Sinceramente, o Brasil tem umas coisas, não sei como essas pessoas ainda têm coragem de se dizerem economistas. Sinceramente, eu não entendo isso, mas vamos lá. O Brasil vem do Sarney, péssimo, chega no Collor terrível, que só sabia ficar... O Collor queria ser o Senna. Só que qual a diferença? Que o Senna tinha talento, o Collor não tem. Não tem. Desculpa, para presidente, impossível ele ter talento, né? Tanto que ele foi impeachmentado. Aí ele foi impeachado. Ele teve o impeachment do Collor lá em 92, entra o Itamar, chama o Fernando Henrique Cardoso, que era embaixador em Washington, para o Fernando Henrique criar um plano econômico, por isso que eu falo que o presidente do Plano Real é o Itamar, não é o Fernando Henrique. O Fernando Henrique depois é eleito por conta do Plano Real, mas quem permite que o Plano Real exista é o Itamar Franco, ele é o pai do Real, o presidente do Real. E a gente estava em momento de reconstrução do Brasil, com dinheiro, uma confusão, não é o RV que tinha um número, a gente estava ali tentando... Gente, quando a Ayrton Senna morre, quem estava ali sabe. Morreu o Brasil. Não tinha ânimo para mais nada. São Paulo parou num nível. Se tem um dia que São Paulo parou, não foi em 2006 por causa do PCC, não. Foi em 1994, quando o Ayrton Senna chega. Vocês não sabem que quem estava em São Paulo lembra, assim, a cidade, ela tinha silêncio. Ninguém queria andar, as pessoas só queriam andar para ir lá ver ele. A morte do Ayrton Senna foi uma abertura enorme no coração do Brasil. E foi o homem que, nesse momento, traz a necessidade, inclusive, de se olhar o próximo, porque aí nasce o Instituto Ayrton Senna, que já era uma coisa que eles estavam conversando lá em famílias como fazer, e o Ayrton Senna sai do plano terrestre para um plano maior, que é se tornar essa entidade que hoje ajuda não sei quantos milhões de pessoas no Brasil através da educação, que é o Instituto Ayrton Senna, e é um instituto seríssimo, de uma qualidade ímpar em todas as suas decisões, e de uma excelência como Ayrton Senna era. Ayrton Senna foi e será para sempre Ayrton Senna. Merecedor de todas as homenagens. Esta biografia eu achei absolutamente fantástica. Tem uma coisa bonita, que a mãe do Ayrton Senna disse que quando ela morrer, ela quer correr, e ela só vai parar de correr quando ela chegar e abraçar o filho. É tão bonito isso. E ele tem tem outras biografias também, mas tem essa que eu gosto muito. Tem o documentário que é muito bom, o documentário de 2010, feito pelo mesmo diretor do documentário da Amy House. Está na Netflix esse documentário também. É bem produzido, é um curto, 1h20, 1h30, que ficou focado na carreira do Ayrton Senna. Eu acho que ali está todo mundo dosado nos seus tamanhos, os amores do Ayrton Senna estão dosados nos seus tamanhos, uma pena só que não é falado no documentário da primeira esposa do Ayrton Senna, que eu acho que foi uma mulher importante na vida dele. Não sei se eles ainda tinham contato antes da morte dele, mas ela foi, de fato, a única esposa do Ayrton Senna. E não é falado no documentário sobre a briga com Nelson Piquet, que eu acho que era importante também, porque isso todo o Brasil sabe, tanto que é o que mais se discute hoje nas mídias sociais. Vem a minissérie, que é uma minissérie que foi proposta de ser filme, depois de ser filme era para ser Antônio Bandeiras, depois de ser mais, que ia ser um filme lá atrás. Quando saiu essa história, eu falei, já não era lá atrás, mas não foi. Porque a família, a família Senna, ela cuida muito da imagem do Ayrton Senna, direito dela, e eu nem estou aqui para dizer o contrário, que não deve ser assim. Apenas eu acho, uma opinião minha, que temas reais têm que ser real. Na minissérie da Netflix, é indiscutível, chama Senna também, são 6 episódios de 1 hora e pouco, é indiscutível a qualidade técnica.
Sim, o Brasil conseguiu fazer uma produção que, assim, não tem. Você pode nos Estados Unidos, em Londres, Inglaterra, tá igual. A produção é espetacular. As cenas das corridas são chocantes de boas. A computação, eles souberam se utilizar da tecnologia, da fantasia, vamos chamar assim, da computação gráfica, dos effects, para deixar a série excelente e não para parecer que tem effects. Ali é tudo muito real, isso é muito real, é muito bem feito, as corridas são extremamente bem feitas, você tem ali. O que eu acho só que faltou é a realidade. Estamos com uma mania de construção de personagens fictícios para empoderamento de um ou de outro tipo de pessoa na vida. Isso começou lá na série ótima daquela usina nuclear, meu Deus do céu. A usina nuclear que explodiu na Rússia, na União Soviética. Você tem a série da HBO que é fantástica, da Max. Ai, meu Deus do céu, Chernobyl. A série Chernobyl começou com essa história e tinha até uma lógica maior, porque você tinha muitos cientistas para serem retratados. Então eles colocaram todos eles numa única figura de uma mulher cientista. Legal, tinha a ver. Agora estamos com mania de jornalista, né? Assim, o Maníaco do Parque criou uma jornalista. Agora esta série criou uma jornalista. Muito boa, atriz excelente. Tem mais função do que a do Maníaco do Parque. Do Maníaco do Parque foi criada uma personagem que não existe, uma função absurda, que nunca existiria, e numa fantasia ruim, do filme do Maníaco do Parque do Prime Video. A série do Ayrton Senna foi criada essa mesma figura de uma jornalista que vai ser meio que um grilo falante dele durante o tempo todo, juntando vários jornalistas como se fosse ela. Tem até o seu draminha com a filha e tal. Essa jornalista, ela não existe, essa mulher que aparece. A atriz é muito boa, excelente, mas a personagem não existe. Eu não gosto de histórias reais com personagens ficcionais. Eu não gosto. Eu, Beto Ribeiro, não curto. Mas se você curtir, tá tudo certo. Pode ter até gostado mais do que eu. A série, para mim, tem barriga no seguinte sentido. O episódio da Xuxa, para mim, você quer uma dica? Pula. Não precisa ver. A atriz que faz a Xuxa é muito, muito boa. Porque ela não está imitando a Xuxa. Parece a Xuxa. O cara que faz o Galvão Bueno nessa série é muito bom ator. É excelente. Cara, como que esse cara é bom? Porque a coisa que mais me incomoda é ator querendo imitar. Ele faz. Então você tem até um choque. Você fala, meu Deus do céu. O cara que faz o Ayrton Senna, vocês sabem que eu aplaudo ele em pé, que é o Gabriel Leone, que fez o Dom, que eu já falei aqui da série. É o melhor ator da sua geração, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho só que às vezes ele, como você tem no documentário, muitas cenas que você vai ver refeitas na minissérie, o Ayrton Senna, quando ele sai, tem um momento que ele briga, inclusive com o Piquet ali, ele está um tom a mais de arrogância, porque ele precisa ser. A arrogância naquele momento não é porque ele é arrogante, é até arma de defesa. E lá naquela hora ele precisa ser. Porque se não for, o povo passa por cima dele. Na série, essa mesma cena, ela dá 2 tons para baixo, quase como um bijuguinho. Eu acho ruim, porque eu vi a cena, e a minha sugestão, inclusive, é assista ao documentário primeiro e depois a série. Você vai ver essas comparações que eu estou falando, elas ficam muito mais evidentes. Tem uma coisa muito forte na minissérie do Senna de romantizar demais o herói. Gente, todo mundo ama Ayrton Senna. Tá tudo certo. Vamos ver o homem um pouquinho mais também? Ele não aparece uma vez bêbado. Ele nunca tomou um porre na vida, nunca. Nossa, mãe de Deus, meu Deus do céu. Não é possível. Ele nunca errou. Ele nem pede desculpas. E o cara inventa que ele pediu desculpas, tal, não sei o que, mas ele nunca errou. Porque no documentário tem esse momento, você fala assim, ele jogou o carro em cima do outro que ele quis. Não foi um acidente, ele propositalmente jogou o carro em cima. Eu acho isso humano. Eu acho que faz até parte do jogo da Fórmula 1. Não vejo problema nenhum nisso. Então, a série, por isso que eu brinquei que devia ter sido feita pela Disney, porque a sensação que eu tenho é que ele está virando o príncipezinho da Disney. É assim, praticamente a Xuxa chegou e pôs o sapatinho de cristal nele, porque você fala, minha mãe de Deus, esse homem não tem, ele não tem uma vez que ele está com a barba para fazer. Mas Beto, ele nunca fez a barba para fazer. Senhores, não é possível. Não é possível. A família nunca brigou.
Nunca teve uma discussãozinha. Nunca teve um ciúminho de irmão. Mesmo, de verdade. Eu acho que essa desumanização é que me deu um pouquinho de... mundo perfeito. Até a cena de sexo entre ele e a Xuxa, que seria a Xuxa lá, o Ayrton Senna e a Xuxa, é uma cena, eu falo assim, é assim mesmo? Não. Você vê o Gabriel no Dom, você fica até assim, meu Deus, menino, que ousadia. Assim, é muito cor-de-rosa, sabe? É muito certinho, muita franja. É uma coisa muito certinha. Eu me incomodo porque eu acho que o ser humano ele é muito mais interessante, muito mais cheio de idiosincrasias e de acertos e erros de uma maneira mais comum. Somos todos iguais. Todos temos os mesmos perrengues. Mas ali, naquela perfeição dourada da minissérie, é uma família perfeita. Então tá bom, é a perfeita. Então aplausos para a família perfeita. Eu acho um porre para a família perfeita, porque a grande graça da vida é conflito. O que me falta nesta minissérie é a palavra conflito. Histórias precisam de conflito. Precisam de conflito. Tudo bem, você tem o Odette Reutemann, que é o Jean-Marie Balesque, que ele aparece e desaparece. Você não tem muitos conflitos, se você não tem os conflitos da natureza natural da pessoa, do normal do ser humano. Porque é tudo muito perfeito. E a perfeição, a mim, cansa. São 6 episódios de perfeição. Você se emociona profundamente quando você tem ali a morte, você tem tudo e tal, você se emociona. O Gabriel Lenta, ele é fantástico, esse ator é fantástico. Os atores são muito bons. A mulher que faz a mãe é muito boa, o Marco Rica que faz o pai é muito bom, a moça que faz a Viviane Senna, eu achei uma hora que era a Viviane Senna. Tá tudo certo, o elenco tá muito bom, mas eu acho, assim, teve um... Será que foi real isso? Quando ele chega com a Xuxa na casa de Angra dele, o pai pergunta se ela é Angélica. Daí ela vira e fala assim, a Angélica vai de táxi, eu vou de McLaren. Isso aí aconteceu mesmo? Porque, de verdade, como uma pessoa em 1988 não sabia quem era a Xuxa. Uma pessoa no Brasil, né? Estou dizendo, um ser humano brasileiro no Brasil não sabia quem era. Não, é impossível. Não tem como. Não tem como você não saber quem é a Xuxa. Mas eu detesto o programa infantil. Ok, mas a Xuxa você vai saber quem é. Então, se aquilo é real, não sei. Se foi real, eu falo, uau, tá bom, então foi real, ok. Foi colocado, eu não ri. Não ri, achei a cena um pouquinho constrangedora, porque eu falei, se isso for real, não é possível. Se isso foi real, se isso não foi real, não sei por que fizeram. Se foi real, não entendi. Ok. Então tem esses pontos assim, mas vale muito a pena assistir. É a melhor produção que o Brasil já fez. É uma coisa que nos coloca de novo num patamar muito legal, de se olhar novamente com orgulho de fazermos uma produção desse calibre. A única, de novo, tudo que eu já falei, eu acho que 6 episódios demais, podia ter 4, não precisava ter 6. Não precisava ver. Ó, episódio da Xuxa, eu gosto da Xuxa, hein? Eu gosto da Xuxa. Vocês sabem disso, já fiz um comentário aqui falando, eu gosto dela, eu acho ela uma pessoa interessante. Você pode não gostar, tá tudo bem, vamos continuar amigos. Gente, eu gosto. E eu nem fui baixinho da Xuxa, porque eu já era bem adolescente, adulto quase, quando ela começou. Eu acho ela interessante, eu acho que tá tudo certo. Mas o episódio em si, eu não tem por que existir aquele episódio. Pra mim não tem. Pra contar a história do Ayrton Senna, não tem. Então, isso daí, né? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse caso comentado enorme, dica de séries, é que o Ayrton Senna merece tudo e sempre gosto e o mundo seria melhor com ele aqui com a gente, mas com certeza o mundo só melhorou por conta de tudo que ele fez e de tudo que ele faz através, hoje ainda, do Instituto Ayrton Senna, que é um exemplo de instituto para servir o próximo e servir o outro. É muito bonito que a gente tenha um instituto de tamanha envergadura no país. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Vou dar uma olhada rápida só para ver, mas acho que eu falei tudo, sim, sabia? O apelido dele é Beco. Sabe por que é Beco? Porque o nome dele era... Chamava ele de Caneco quando ele era criança. O Ayrton Senna tinha um apelido, vocês vão ouvir muitas vezes falando Beco. Isso é uma coisa que eu não entendo porque me explicaram. Ele falando Beco. Vocês vão Beco, 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 Beco. Beco por quê?
porque chamavam ele de Caneco. E uma prima dele não falava Caneco, falava Beco. E aí toda a família passou a chamar ele de Beco. Por isso que o apelido dele é Beco, tá? Mas isso não tá na série. Isso tá, eu acho que aqui eu pesquisei de novo, porque eu lembrava de uma história da prima que não sabia falar. Enquanto isso tá aqui, tá tocando o sino, a gente vai ouvir. Aqui... o Proust falava que o Ayrton Senna queria humilhar ele. Ah, o Banco Nacional. Interessante, sabe que o Banco Nacional acho que foi o primeiro patrocinador dele e ele manteve o Banco Nacional, mesmo depois que ele já tá aqui em cima, por respeito ao patrocinador. Achei bonito isso. Aqui. Ah, outra coisa. A abertura, tem função nenhuma da abertura da minissérie, pula. Não, achei a abertura meio X. Mas uma coisa legal, a série abre, a primeira vez que eu vi a Netflix, posso estar errado, eu, pelo menos, é a primeira vez. A primeira vez que eu vi a Netflix, adaptando o logo para o produto, como a Warner Bros. Faz com Batman, por exemplo. Sabe? Que o logo fica Batman e tal. Eles fizeram, o logo dele tá estilizado para a série. Achei legal isso. Vale a pena. As perucas, alguém me explica por que essas perucas que eles usam nessa série? Eu não entendo isso. Eu sou chato com peruca. Acho que não tem que ter. Essa jornalista Laura Harrison não existe, tá? Que ela vai aparecer. Muito boa atriz. Acho que até a função dela não dispensa. Mas é isso. Bom, é isso. Aqui. Para ficar mais distante, tá, é isso mesmo. Bom, pessoal, falamos tudo, então é isso. Então até daqui a pouco, que a gente tem vídeo todo dia, tem que sair para gravar mais coisa. Até já.